Danilo é o 48º jogador do Botafogo a representar a seleção brasileira em Copas do Mundo. Ninguém jamais cedeu mais jogadores do que o Glorioso para a seleção brasileira em Copas do Mundo. Mas o torcedor botafoguense tem que torcer pelo Danilo na Copa do Mundo? Bem, vamos analisar um pouco melhor essa fala e esse pensamento, mas antes eu peço para você deixar o seu like, curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Se já for inscrito, ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Pois é, meus amigos, como eu mencionei no início do vídeo, o Botafogo está na Copa do Mundo representado pelo Danilo na seleção brasileira. Muito se especulou sobre outros jogadores do Botafogo na Copa do Mundo, esperava-se muito do Kadir na seleção do Panamá. Eu estava realmente até empolgado em ver alguns jogos do Panamá, porque o Panamá está num grupo muito difícil, contra a Inglaterra, contra times ali bem interessantes. Eu queria ver realmente esses confrontos, mas agora o Kadir não foi convocado, então também pouco me importa, quero que o Panamá se exploda na Copa do Mundo e não vou mais acompanhar assim com tanto afinco a seleção panamenha. Mas sobrou para o Danilo representar o Botafogo na Copa do Mundo. Uma coisa interessante, o Botafogo tem mais uma visibilidade, mais um jogador do Botafogo a representar a seleção brasileira em Copas do Mundo. O Botafogo ganha dinheiro com isso, porque a cada dia que o jogador fica cedido à FIFA, a FIFA retribui e paga ao Botafogo uma quantia, uma boa quantia, por dia, como se fosse uma diária do jogador que está emprestado sem estar cedido ao clube. Se o Danilo for até a final com a seleção brasileira, serão muitas diárias. Então o Botafogo aí vai receber uma grana boa também por conta disso. É mais um lado positivo dessa história. Mas muito ficou ali em evidência a forma com que o Danilo tratou o Botafogo nos últimos dias, principalmente depois da convocação para a Copa do Mundo. O Danilo meio que se recusou a jogar, não quis entrar em campo. Alguns disseram que é porque ele não queria se machucar. Obviamente, há esse receio, ninguém quer perder uma Copa do Mundo jogando jogos de Sul-Americana, jogando jogos de Campeonato Brasileiro, Muito pelo contrário, todo mundo quer estar no maior palco esportivo do planeta. Então, realmente, perder uma Copa do Mundo por estar jogando contra o Caracas, na Venezuela, seria realmente bem complicado, Mas as falas talvez não foram bem colocadas, E aí também muito se colocou sobre a situação dos 12 jogos no Campeonato Brasileiro. O Danilo, se jogasse mais um jogo, ele estouraria o limite. Isso ficou muito claro no jogo contra o Corinthians, onde ele estava relacionado, treinou a semana toda normalmente, estava relacionado e horas antes da partida houve um comunicado de que ele não entraria mais em campo pelo Botafogo naquele dia. E aí ele foi cortado do jogo e depois afastado do elenco. Veja bem, que ironia do destino. O Botafogo pode ter um campeão mundial no seu elenco que está afastado. É muita loucura, essa coisa que só acontece com o Botafogo. Pois bem, galera, então essa situação pegou muito mal com vários torcedores botafoguenses, Muitos mencionaram que o Danilo estava sendo ingrato, que o Danilo estava cuspindo no prato que comeu. O Botafogo acreditou nele quando ele estava mal lá no Nottingham Forest. O Botafogo trouxe ele de volta, conseguiu recolocá-lo num cenário nacional, conseguiu recolocá-lo num cenário mundial, internacional, uma seleção brasileira que ele tinha ido uma vez lá em 21 com o Palmeiras, anos depois não tinha mais aparecido em seleção brasileira. O Botafogo colocou ele com essa possibilidade, claro, esforços dele também, futebol dele também, mas muito tem o dedo do Botafogo nisso. O Botafogo que acreditou nele e trouxe, pagou e... Aliás, pagou não, contratou. Pagar já é outra história. Mas o Botafogo acreditou no seu potencial, colocou ali fichas nele e deu certo, O Danilo está na Copa do Mundo, o Danilo foi convocado e estará presente na competição internacional. Então fica esse sentimento, diferente com o torcedor do Botafoguense. Queríamos muito estar ali, torcendo pelo Danilo, falando sempre do Botafogo numa situação de Copa do Mundo, assim como os vascaínos, por exemplo, estão falando muito do Ryan, e o Ryan nem jogador do Vasco mais e a todo momento tem citações do Ryan e as alusões ao Vasco, e todos os vascaínos muito contentes com o fato do Ryan ter sido convocado e estar ali como uma opção aos 26, o Botafoguense também queria ter isso com o Danilo, só que não deu tempo, O Danilo teve esse final de saída ali com o Botafogo,
Também, um ano apenas no Botafogo, não deu ainda para criar nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de afeto, não ganhou nenhum título importante, não criou esse afeto com o torcedor do Botafogo. E agora fica esse dilema, né? Vamos torcer pelo Danilo, não vamos? Muitos torcedores botafoguenses já dizem que não vão torcer pelo Danilo, que não tem nada a ver, né? Porque não torcem pela seleção brasileira, porque não torcem pelo jogador X, Y ou Z, que torcem pelo Botafogo, e todos eles estão corretos. De fato, o Danilo é só mais um jogador na grande e vasta história do Botafogo. Os jogadores vão e vêm, né? E muito se fala do Danilo sair do Botafogo, né? E de fato o Danilo vai sair do Botafogo. Isso aí é questão de tempo, saber de quando ele vai sair e para onde ele vai sair, né? Agora, o que muito me pega nessa situação é o mercado interno. Vender para Palmeiras, vender para Flamengo. Eu de fato não gostaria que isso acontecesse. Então, a minha relação com o Danilo na Copa do Mundo é muito mais pela saída dele e o quanto o Botafogo pode ganhar de dinheiro com isso, do que de fato torcer pelo Danilo, como pessoa física, no fato. Eu vou torcer muito para o Danilo jogar muito bem a Copa. Por quê? Porque o Danilo jogando muito bem a Copa, ele vai atrair vários olhares, várias possibilidades de propostas. E quanto mais negociadores tiver nessa relação, mais o Botafogo pode ganhar com isso. Veja se o Danilo não fizesse uma boa Copa, né? Se o Danilo não fizer uma boa Copa, vão ter poucas propostas por ele. Propostas de time pequeno da Europa, proposta do Palmeiras, né? E aí, pouco dinheiro na mesa do Botafogo será apresentado. Não vai haver leilão, não vai haver nada do tipo. Um time vai falar assim, eu ofereço 25 milhões de dinheiro no Danilo. E o Botafogo, desesperado, vai aceitar. Um jogador que poderia ser vendido muito mais caro. Se o Danilo for bem, pelo contrário, pode até haver um leilão. Um time grande vem e oferece 30. Outro time vem e oferece, eu quero 35. Aí outro, então eu ofereço 38. Então eu ofereço 40. Se isso acontecesse, o Danilo jogar muita bola, isso é uma possibilidade. E aí o Botafogo lucraria muito com o Danilo, né? Então eu torço pelo Danilo, mas que o Botafogo consiga também ganhar mais dinheiro. Não necessariamente pelo Danilo jogar bola em si. E outro detalhe, para que ele evite uma ida para um mercado interno, para o mercado nacional. Se o Danilo não jogar bem a Copa do Mundo, os times grandes europeus não vão atrás dele. Aí vai entrar um time médio, um time pequeno europeu, né? Um time ali de parte de baixo da tabela, às vezes até de segunda divisão. E aí o Danilo já deixou claro que a preferência dele é ir para um time grande. Se não pintar esse time grande, ele pode olhar com bons olhos a ida para o mercado interno. E aí, ao invés de ir lá para fora, nós vamos reforçar mais uma vez um novo rival aqui no Rio, aqui no Brasil. Ou aqui no Rio, se for o Flamengo também. Então, o Palmeiras sempre tem trazido ofertas e propostas pelos jogadores do Botafogo. O Palmeiras, depois de 2024, né, quer por todos os jeitos aqueles jogadores que almejam, né, no Botafogo. Eles querem o Luiz Henrique, eles querem o Almada de qualquer jeito, eles já quiseram o Savarino, eles pegaram o Marlon Freitas, eles pegaram o Barbosa, agora eles querem o Danilo, muito se fala que eles querem o Alex Telles, eles querem vários jogadores do Botafogo, né? Então o Botafogo realmente entrou na mente deles. Agora, falar sobre o Danilo dessa forma, eu não gostaria. Não gostaria de reforçar um clube brasileiro e nem quero toda hora um time brasileiro vindo aqui e roubando nossos jogadores, né? O Botafogo já passou dessa fase ali em 22, 23, 24. A gente achou que isso acabaria, porém, os problemas financeiros do meado de 25 para cá fizeram com que o Botafogo, mais uma vez, fosse ali vendedor de jogadores para o mercado interno. E isso é muito ruim para a imagem do clube. Então o Flamengo vem aqui roubar jogador, Palmeiras vem aqui e rouba jogador. Eu não quero que isso aconteça. Então eu torço muito para que o Danilo jogue muita bola, seja ali visto pelo mercado externo, por grandes clubes, muito se fala do Manchester United, né? Ou de outras frentes ali, uma praça italiana, espanhola, enfim, qualquer time grande, né, nesse cenário europeu, venha, faça propostas por Danilo, e o Danilo vai embora, vai seguir a carreira dele. Realmente, de fato, ele tem futebol para jogar no futebol exterior, né, para jogar lá na Europa. Então, dando a César o que é de César, o Danilo segue a carreira dele, não se fala mais de Palmeiras, até porque a proposta, se o Palmeiras verificar que não vai ter proposta de time grande, para que o Palmeiras vai jogar valores lá em cima? Não tem necessidade. O Palmeiras sabe que o Botafogo vai vender, o Palmeiras vai jogar um valor mais abaixo. E aí o Botafogo perde dinheiro com isso. Então sim, vou torcer pelo Danilo na Copa do Mundo, vou torcer para que ele faça uma grande Copa do Mundo, não pelo Danilo, mas sim para o Botafogo conseguir lucrar mais, ganhar mais dinheiro com a operação e que ele não reforce o mercado interno, reforce o mercado externo, vá para a Europa,
vá seguir a carreira dele, que ele seja feliz e o Botafogo segue. Então é isso, galera. Se você ficou até o final do vídeo, peço para você deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal. Já foi inscrito? Ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo ou live nova aqui. Dá essa moral pra gente, afinal, somos mais Botafogo. Grande abraço, saudações alvinegras.